Fala galera, hoje eu vou falar aqui no canal desse Exu que é temido por muitos e por poucos, odiado por muitos e por poucos, amado por muitos e por poucos, e que o nome dele consegue causar diferentes reações em diferentes tipos de pessoas. Vou falar do da falange do Grande Exu, Tranca-Ruas. Grande Exu para muitos, eu vou dizer primeiro da falange, da história desse Exu que eu conheço, e depois eu vou falar experiências que eu tive com essa falange e paz de santo desse aparelho. O vídeo pode ficar um pouco longo, então eu espero que você esteja realmente com alguma vontade de entender mais sobre essa falange. Essa falange de Tranca-Ruas é uma falange de Exus que são guardiões do espiritual. Eles trabalham nos caminhos, nas estradas, nas encruzilhadas. É uma falange que, como grandes Exus, eles trabalham e eles são muito representados dessa maneira, né? Eles são aquilo que são as ambiguidades. E o Tranca-Rua e outras egrégoras, ele pode falar com seres de luz. E Tranca-Ruas e outras egrégoras, ele pode ter falanges e cuidar de legiões e falanges, etc., dos reinos mais profundos, né? Esse espírito, ele tem uma grande missão do outro lado. Ele cuida. O primeiro Tranca-Rua, a primeira falange de Tranca-Rua formada no astral, um conhecimento que eu tive, foi a primeira falange de Tranca-Rua, tá certo? Esses Tranca-Ruas, eles trabalhavam e eles foram espíritos que eles foram evoluindo em graus, trabalhando pela humanidade, fazendo os trabalhos que eles tinham que fazer. E a falange de Tranca-Rua se estendeu e cresceu muito no espiritual. E essas falanges, como uma empresa, você cresce, você adquire conhecimento. Chegou uma hora que você consegue abrir a sua própria empresa ou uma filial daquela empresa. Então você conversa com o chefe e é assim que foi acontecendo. E a falange de Tranca-Ruas começou a ter vertentes de espíritos. Então começou a ter o Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, o Tranca-Rua das Almas, o Tranca-Rua de Imbaré. E assim foi indo. Tá certo? Nem todo Tranca-Rua precisa ser exatamente Tranca-Rua da encruzilhada. Às vezes o Tranca-Rua pode ser o Tranca-Rua da mata, às vezes o Tranca-Rua pode ser o Tranca-Rua da montanha. O espiritual é muito mais grande, mas seja como for, a primeira falange foi Tranca-Rua. Esses espíritos, eles têm grande facilidade de interferir nos caminhos, nas metrópoles, nas cidades, onde tem muita estrada, onde tem muito comércio, onde tem muitas coisas desse nível, principalmente em cidades grandes como São Paulo e outras cidades, Rio de Janeiro, Espírito Santo, seja como for, eles têm uma capacidade, grandes cidades, de interferir muito forte na radiação deles, nos caminhos e nas coisas, tá certo? Que é tanto que muitos Tranca-Ruas, os principais conseguem influenciar, trabalham nas forças das encruzilhadas. Tranca-Rua na Quimbanda. Ele é um grande Exu na linha de Quimbanda. Ele é um dos mais conhecidos. Ele é um dos que comanda os reinos dele, não é? Ele comanda um dos lados da encruzilhada e ele trabalha numa das partes dos caminhos. Em outras egrégoras, Tranca-Rua é considerado como o rei dos Exus. Em outras egrégoras, as pessoas elas ousam virar e chamar o próprio Exu de o top. Meu Exu é o top dos Exus. Meu Exu, ele é o gigante. Isso mostra que a pessoa falta de humildade. Eu não vou dizer isso para todos, porque quando você tem o Exu e considera ele como pai, lógico que você fala e engrandece o seu Exu, mas eu vou dizer sinceramente, tem muitas pessoas que elas utilizam isso e às vezes elas nem trabalham com Tranca-Ruas. O que acontece nisso de não trabalhar? Não é pra você sair também julgando. Você vai no terreiro, então Tranca-Rua, você fala, opa, então é isso, não. Em todas as funções, em todas as áreas dessa vida de trabalho, tem as pessoas, os médios que trabalham bem e tem as pessoas e os médios que trabalham mal. E você tem que ficar atento para você entender os que trabalham mal não é porque eles trabalham mal em si, mas sim porque a partir do momento que eles começam a influenciar na sua vida, aí que começa a fuder. Porque se uma pessoa não trabalha bem,
ela vai acabar se fudendo. Se você tá sobre a guardição daquela pessoa que não trabalha bem, se aquela pessoa não consegue nem trabalhar bem pra si mesmo, como que ela vai trabalhar bem pros outros? Fode mais ainda a situação. Tranca-rua é um grande Exu. São grandes falanges. Muitos pais de santos antigamente acreditavam que para você ser destinado a ser pai de santo, isso e outras egrégoras, que Quimbanda você é um mestre quimbandeiro, você não chega a ser pai de santo, porque não tem santo para você cuidar de determinadas quimbandas, você vira um mestre quimbandeiro. Muitos viravam e falavam assim que para você já estava destinado, se você tinha um tranca-rua, você já estava com o pé lá para você ser pai de santo. O meu ponto de vista aí da quimbanda, cara, isso realmente não é segredo pra ninguém, que isso daí realmente nunca chegou a ser verdade, tá certo? Esses médios, eles tinham tranca-ruas devido à missão espiritual deles, ponto, acabou. Não tinham que ser simplesmente tranca-rua ou vai ser... Eu conheci vários médicos que trabalhavam com tranca-ruas, só que não eram pais de santo. E vocês têm que ter na consciência que cada falange tem os seus espíritos que servem àquela falange, tem os espíritos que estão em determinados graus de evolução. Tem tranca-rua que ele tá numa evolução bem baixa. Ele tem muita pouca energia e ele tá trabalhando naquela falange, ele trabalha com o médium, com o cavalo, e ele começa a evoluir com aquele. Trabalhando com aquele médium até o ponto de ele chegar a um grau de ele começar a subir na falange e começar a ter a falange dele. E o que eu quero dizer a respeito disso é que você pode ter um tranca-rua que porque você tem que ser o pai de santo, ou você simplesmente pode ter um tranca-rua porque você precisa trabalhar com o seu espiritual e ajudar as pessoas, ou até mesmo você fazer trabalhos, né? Ou você desenvolver a linha de quimbanda. Então, é indiferente isso de você precisa, quem tem tranca-rua já vai ter um cargo de poder, é mais que os outros. Isso daí é uma besteira que tem que ser regulada, galerinha, beleza? Outra coisa a respeito disso. Minha experiência com tranca-ruas. Olha, eu vou dizer de verdade. É uma falange que eu respeito bastante. Que eu conheço grandes médios que trabalhavam com grandes entidades. Grandes médios não, porque na espiritualidade você só faz o seu papel, né? Mas eu conheci grandes espíritos que se apresentaram com o nome dessa falange. E eu realmente respeito eles até hoje. Mas teve também... médios que eu falei, por isso que galerinha, você tem que tomar cuidado nesse espiritual, porque no espiritual você tem que tomar cuidado quando você lida com entidades, tá certo? Porque entidades, principalmente desse lado, elas têm formas de maneiras de trabalhar. E quando você já ouviu o velho ditado que o diabo tem certas maneiras de se trabalhar e o diabo nunca dá nada de graça, então vocês estão acertando. Tem que tomar esse cuidado, tem sempre que estar com o pé atrás. Isso muitos antigos já falavam que você tinha que estar com o pé atrás com o Exu, que você não podia, tinha que ter um cuidado específico com essa entidade. Realmente é muito bonito, é muito impressionante, mas é que nem o fogo. O fogo é muito impressionante, é muito bonito, mas se você ficar dentro dele, você morre, você se queima, faz mal pra você. Então você tem que tomar cuidado com determinados aspectos. Eu fico imaginando o que vai ter de crente que vai querer usar isso daí contra, mas foda-se, vamos embora seguir a linha de raciocínio. Eu conheci pais de santo que se diziam de Umbanda, não era Quimbanda. Eles trabalhavam com tranca-rua, tá certo? E muitas vezes, dentro da tronqueira, dentro de trabalhos que eles faziam, eles trabalhavam com forças de Quimbanda. Foda-se, o problema não é isso. O problema é o infeliz chegar e virar o seguinte e falar assim: eu trabalho na Umbanda. Ótimo, acabou. Então vai ser luzinha, vai ser só anjo de guarda, vai ser reza, vai ser oração, vai ser só vela, vai ser sem sacrifício de animal, que é ritualístico dependente da egrégora. Isso já tinha na Bíblia, beleza? Tanto que soltavam um bode preto para Azazel e soltavam um bode branco para Jesus Cristo. Sacrificavam um bode branco para Deus e matavam e mandavam um bode preto, soltavam no deserto para Azazel, que era um dos demônios mais pesados que tinha na época da Bíblia. Então eu vou falar simplesmente assim. E ele se dizia Umbanda e fazia trabalhos de Quimbanda. A pior parte não é nem você fazer trabalho de Quimbanda, a pior parte é você mentir. O que eu acredito que ele fazia? Ele muito bem fez um trato, um acordo com o Exu dele, que ele queria ver as vitórias na vida dele. E ele muito bem
pode ter feito trato escondido e falou, ó, eu quero isso, 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 só que aí eu vou atraindo pessoas, ou vou fazendo trabalhos para as pessoas, eu quero que você me ajude e eu também vou te ajudando, vou fazendo as entregas, fazendo os trabalhos, e eu vou crescendo com isso. E isso daí é diferente. Ele trabalhava com o tranca-rua, e o tranca-rua dele pode muito bem ter aceitado essa proposta do médium dele, ou seja, como for, ter outro espírito invadido a personalidade do médium e ter trabalhado, pode ser diferentes formas, beleza? Isso daria um vídeo de até 1 hora, 2 horas, rápido, mas eu vou falar simplesmente em curto. Muito bem, ele trabalhava com Kimbanda dentro de uma casa de Umbanda. Isso daí pra mim já é errado, porque se então você fala, porra, eu trabalho com forças de Kimbanda dentro da minha casa, mas muita gente fala, eu não preciso falar, então tá certo, mas também omitir também falar que é 100% Umbanda branca, cá entre nós, isso daí também é foda, né, mano? Esse pai de santo, ele fazia trabalhos pesados, fazia trabalhos cobrados, fazia trabalho que exigia dinheiro, fazia trabalhos, e eu não conheci um pai de santo só assim não, eu conheci vários, fazia trabalhos que por ser uma falange conhecida de tranca-rua, as pessoas que chegavam lá, porque é pra pessoa procurar a gira de Exu e procurar falar com o pai de uma casa determinado, já tá com todo respeito, já tá ferrado até determinado ponto da vida, já passou por várias religiões e chegou ali porque já queria pedir, apertar a mão do diabo e falar, não sei mais pra onde eu tenho que correr. Calma, galerinha. O diabo é muito bonito, mas não se esqueça que ele não tá no céu, beleza? Uma coisa que eu preciso realmente dizer pra vocês. Isso daí é perigoso, porque ele cobrava trabalhos. Ele era Umbanda. Umbanda não se cobra porra nenhuma. Foda-se isso daí que casa fala, foda-se essas escolinhas hoje em dia que fazem. Se você quer seguir a porra do negócio como é certo, não se cobra merda nenhuma. Na Umbanda, acabou, foda-se, é triste. Eu sou tabaqueiro, eu toco várias vezes na Umbanda, eu sei quanto é complicado. Você toca, você faz os trabalhos, você às vezes ajuda muitas casas e eu não cobro, não posso cobrar, eu sou proibido de cobrar, porque dentro dessa força, dentro dessa egrégora, você tem que fazer a caridade, ponto, acabou, é regra deles, você não se cobra. Se você faz isso, você tem os ganhos daquela religião. Se você não faz, você começa a se ferrar. Eu vou falar uma parte rápida, aqui é um canal de Kimbanda, não é igreja, mas Jesus Cristo, como na Bíblia, se você for seguir os ditados, os passos como ele fez, o cara ele tinha uma mediunidade impressionante e ele não queria nada que fosse da terra. Por quê? Porque é isso, dessa parte de espíritos de luz, que o pessoal, são os espíritos de luz, independente da egrégora, são espíritos de luz, quanto menos você cobra, mais você ganha do espiritual. Quanto mais você cobra, mais você se degride. Então, eu vou falar o seguinte, isso eu não estou julgando as casas que cobram, e esse canal nem fala de Umbanda. Eu só estou citando para vocês entenderem o pai de santo que falava que era da Umbanda e trabalhar e sustentava as pernas dele com a quimbanda. Acabou. E isso daí que é a pior parte. Ele cobrava esses trabalhos, dizendo que era Umbanda, além de sujar o nome da Umbanda, ele cobrava dentro da Kimbanda e ele não falava que era Kimbanda, ele falava que era Umbanda, ele falava que era magia, ele falava, então, etc. Foda-se, isso daí é responsabilidade dele. Ele fazia isso e as pessoas pagavam, tá certo. Mas o que aconteceu? Ele tinha um acordo, eu conheci isso daí dele e eu fui vendo, isso daí tava na cara. Por isso eu digo pra vocês, quando vocês forem, não procurem o Exu com o nome mais fácil, não procurem o Exu com o nome mais famoso, porque hoje em dia eu vou tá uma putaria lascada a respeito disso. Tem muita gente querendo às vezes até controlar o seu espírito na casa dela e fazer trabalho dentro. Você faz seus assentamentos, você faz as porra das suas firmezas numa merda de uma casa, confiando que você vai conseguir alguma coisa na sua vida, e esse filho da puta cata a porra da sua firmeza, do seu guia, do seu Exu, ou qualquer coisa que você entregue na mão dele, ele coloca ali, ele faz a porra de um trabalho ali pro seu Exu virar cão de guarda da porra do guardião dele. E foda-se, essa é a realidade. Então eu vou falar a verdade pra você. Confia primeiro no seu, antes de tudo, antes de você pedir permissão, de você pedir um passe ou qualquer outra coisa, confia primeiro no seu. Se você tá nesse caminho, então você tem que ter fé, você tem que confiar. Se você tem que seguir esse caminho, acabou, sem conversa. Ele pegava assim, você às vezes, você ia numa casa fazer trabalho ali, ele fazia trabalhos, mas você não desenvolvia, você não evoluía. E às vezes o próprio seu Exu estava sendo feito de escravo.
na mão do guardião dele, porque o guardião dele tomava a sua frente. Isso é uma coisa que nunca pode acontecer. Quando um pai de santo, qualquer pessoa de uma egrégora, ele é realmente confiável, o Exu dele toma a frente do outro, caso o Exu daquela pessoa precise ser doutrinado, tá certo? Seja um Exu de uma vibração que não esteja ajudando o médium, precise ser doutrinado, e o Exu daquele pai de santo toma a frente para ajudar, porque realmente é um espírito que está se comprometendo a fazer 100% aquilo que ele diz, mas tem determinados casos que não, tá certo? Pegam as firmezas do seu guardião, escravizam o seu guardião e obrigam ele a trabalhar em prol da casa, em prol do pai de santo da casa, em prol do Exu, receber ordem do Exu da casa. Foda-se você. Eles procuram receber ordem do Exu da casa, então toma cuidado. E esse pai de santo que aconteceu isso, várias coisas aconteceram, vários filhos aconteceram. Eu vi ele trabalhando na Umbanda, eu fui várias vezes em terreiros de Quimbanda, porque eu admiti, eu assumi isso na minha vida e eu falei. Isso daí é responsabilidade, eu não sei o que pede. Na época eu não sabia, mas meu coração me intuía e eu sabia que era muito forte para ser simplesmente um devaneio de idade ou qualquer outra coisa. Eu fui. E isso me levou a ter adquirir conhecimentos. Quando eu chegava naquela casa e eu vi ele trabalhando e eu tinha certeza que naquela tronqueira tinha coisa, até mesmo os trabalhos, a energia mudava, e o guia dele chegou várias vezes para mim tentando fazer minha cabeça para me desacreditar dos meus e abaixar minha cabeça para ele, aí eu percebi que a situação estava complicada. E aí eu percebi que o problema não estava comigo, o problema estava simplesmente naquela casa, porque depois que eu consegui sair, eu fiquei sabendo histórias, e muitos saíram, muitos bons médios comprometidos saíram. Então, isso daí simplesmente são coisas que aconteceram, relatos do que acontece, e não vai ser o primeiro nem o último caso. Isso vai acontecer em casa, vai acontecer em diferentes lugares, tá certo? Que hoje virou caso da sogra, virou putaria. Tem um monte de gente que tá querendo mamar na teta da religião, sendo que nem podia fazer isso. Tem gente que só tá visando encher o bolso de dinheiro e acabou, foda-se, trabalha com qualquer um que faça o trabalho e já era. Então, eu vou falar muito bem, trabalhos de Umbanda, cobrou, fica com o pé atrás. Umbanda de verdade não cobra. Infelizmente, para as casas que precisam se manter, infelizmente para as coisas que precisam acontecer, é triste, é difícil, é sofrido, mas você tem que arcar com a responsabilidade. Lá Jesus Cristo não foi fácil, Oxalá não foi fácil, acabou. Não cobra. É triste, é difícil, mas é regra. Não cobra, tá certo? Dentro do candomblé tem regra, tem doutrina, não é qualquer um que faz. Quando você for fazer trabalho no candomblé, fica ligado, fica esperto, porque se alguém é de Umbanda e faz trabalho de candomblé, você tem que entender o fundamento, porque não é qualquer coisinha, receita de bolo que vai dar certo sempre, tá certo? Às vezes mais vale você ir numa casa certa, digna, que você sabe que é um chão firme, que trabalha lá dentro daquela doutrina e acabou, do que você simplesmente ficar fazendo picado com quem conhece meia boca e faz trabalho pra você, depois você não vê resultado, você se fode e depois você vai sair falando mal daquela pessoa, sendo que você que foi ali deu permissão com o seu arbítrio na frente daquela pessoa pra fazer, tá certo? Terceira coisa, na Quimbanda, mano, na Quimbanda, fica ligado quando qualquer Exu, dentro da linha de Quimbanda é o seguinte, ele é o dono, o chefe da casa é o dono, acabou, foda-se, não interessa, ele é o dono. Uma gira de Quimbanda tem o Exu que ele é o dono, ele não tá ali de enfeite, ele, quem manda na gira, ele tem o outro Exu de um outro rapaz ou de uma outra moça, seja como for, que também ele é de confiança, ele deu permissão para trabalhar, como seria, como, por exemplo, um pai pequeno, mas lá Quimbanda é diferente, não tem essas nomenclaturas, seria um responsável na gira. E tem os Exus que trabalham na casa, só que na Quimbanda você aprende a respeitar o seu Exu. Você aprende a pedir pro seu, você aprende a trabalhar com o seu. Antes do pai de santo, do mestre quimbandeira, etc., você tem o seu. Você tem que pedir pro seu, você tem que fazer as coisas pro seu. Você tem que pedir agradecimento pro seu. E se tá complicado, você tem que sentar e conversar com o seu. Porque isso é responsabilidade, isso é maturidade. Você tem aquele, é o seu. Não adianta você querer. Ah, você vira e você fala e você vai trabalhar. Ah, vou trabalhar com Quimbanda tal. Vou trabalhar com Exu tal. Quero trabalhar com Tranca-Rua. Quero trabalhar com Exu Lalu. Quero trabalhar com Tiriri. Quero trabalhar com Exu tal. Não é muito assim que funciona. As coisas são completamente diferentes. Você tem que entender e aprender que você tem o seu, primeiramente antes dos outros. E você tem que ter consciência disso.
E você tem que pedir primeiramente pro seu, antes de pedir para qualquer outro. Porque isso que é complicado. Se você vê um guia desmerecendo e virando e falando para você, desmerecendo seu guardião, sendo que você, sem respeitar ele, aí tá complicado. Você sente que tem uma coisa estranha, beleza? Então, eu tive essa relação com esse tranca-rua, conheci outros tranca-ruas também, que realmente era parecido, médicos que trabalhavam com tranca-rua por causa do nome, e eu conheci realmente médios que trabalhavam com tranca-ruas que era completamente diferente, que eles respeitavam os seus guias, que eles respeitavam o seu guia, eles respeitavam o trabalho, eles te ensinavam a você crescer e evoluir e a você pedir licença e permissão primeiro para o seu, antes de qualquer outra coisa. Esses médios, eles eram comprometidos realmente com a espiritualidade. Os guias deles tinham um respeito imenso, foram seres de um respeito incrível que eu realmente não acreditava. Foram seres de uma evolução de outro nível, seres de verdade. Por isso, muita gente tenta atrapalhar o caminho espiritual hoje em dia, mas muitos tentam ajudar. Eu conheci um pai de santo que ele trabalhava com tranca-rua. E o tranca-rua dele me ensinou noções de respeito e humildade que realmente eu guardo até hoje. Eu falo, esse é um grande guardião. E o médium dele, parabéns, porque respeitou e soube os seus limites até trabalhar com ele. E eu vou dizer sinceramente, a entidade boa ou ruim não é culpa do ser humano ou não é culpa do espírito. Culpa é a ganância das pessoas que querem ganhar coisas em cima disso. E tranca-rua é uma entidade muito conhecida que as pessoas buscam muito. Tanto resolver problemas materiais quanto resolver problemas carnais ou espirituais. Seja como for, tenha sempre no seu coração que antes de qualquer guia, seja ele tranca-rua ou qualquer outro nome, que eu vou falar, independente de reações e experiências que eu tive com determinados guias, tranca-rua, antes de qualquer outro guia, você tem o seu, primeiramente. E o seu, ele é responsável por cuidar de você, primeiramente dos outros. Os outros têm que pedir permissão pro seu e não o seu pedir permissão pros outros. Tá entendendo? Essa é a realidade. E eu vou falar um pouco dos tranca-ruas que eu conheci. Teve um tranca-rua que era um tranca-rua muito humilde. E que eu falo muito humilde mesmo, que ele só trabalhava com circo feito no chão. E ele trabalhava com roupa branca. Um dia um senhor ficou sem o movimento da mão. Ficou sem o movimento do braço. E a gente não sabia. Tinha um rapaz que trabalhava com essa entidade, ele fazia caridade, não é? No fundo da casa dele. Ele fazia isso no fundo da casa dele. Não era nem um terreiro, era no fundo da casa dele que ele era bem, ele tinha um cargo importante, ele trabalhava em grande empresa, tudo. Ele tinha a vida estabilizada, era um senhor. Esse senhor que a gente conhecia ficou sem o movimento do braço. Ficou sem o movimento do braço, porque espiritualidade não é café com leite. Você vê muita coisa nos terreiros hoje em dia, mas se a barra ficar preta mesmo, ninguém consegue resolver, poucas pessoas conseguem resolver, porque as pessoas ficam pensando que tudo é acender vela e já era, enquanto muitos estão na marmotagem, muitos estão entrando lá e simplesmente se batendo, se esperneando, porque então tá revolta com esquizofrenia, tem muitas pessoas, tá tendo um ataque epilético, sei lá, tem muitas pessoas que realmente estão com problema. E a coisa engrossa de verdade. O barato pega fogo mesmo. E aí tinha um senhor. Aí a gente eu, a amiga minha, a gente levou esse senhor que tava sem o movimento do braço para falar com esse rapaz que recebia esse tranca-rua. Esse senhor que era muito humilde. Esse senhor, ele recebeu o tranca-rua dele, fez um risco no chão, acendeu uma vela simples, virou pro rapaz e falou, bate o pé na vela, ali dentro do círculo. O rapaz bateu e foi embora. O movimento da mão voltou. Isso são coisas que as pessoas realmente não acreditam. Espiritual não tem que você acreditar ou não, tem que acontecer, mano. É simples assim.
Não tá pra provar. Você tá indo pra pedir ajuda, você tá indo pra testar. Isso daí, se você tá indo pra testar, mano, você vai se fuder, na moral mesmo. Se você vai tá indo pra testar num terreiro de quimbanda, você, mano, você primeiro tem que ter humildade e ter fé. Acabou. Você vai lá pra pedir, você não tem que ser humilde não pra testar, não pra ficar duvidando, tá certo? Mas você tem que tomar cuidado. Uma casa firme, ser realmente sincera com seus princípios, então você não pode ficar duvidando muito. Mas uma casa que você sente que tem alguma coisa estranha, aí é complicado. Por isso que é importante você firmar o seu, porque a intuição vai vir do seu. Vai te dizer o que é uma coisa boa e o que é uma coisa ruim. Não é pra você fazer verdade absoluta e sair falando em vários posts em vários lugares, como muita gente fala, que fulano de tal, que tem pessoas que amam fazer isso, que fulano de tal não recebe, que fulano de tal não é bom, que o meu Exu é monstro, é top, é o giga, é o grande dos infernos, e ele virou assim, falou pra mim, me intuiu que o outro tava errado tal, e acabou, e eu humilhei. Não, não interessa isso pra mim. Me interessa que o seu Exu te intuiu uma coisa séria, você conseguiu se salvar, acabou. Isso que é a maturidade. Foda-se se o cara tá fazendo hack, vai ter que arcar com responsabilidade, vai ser ele. Você tem que respeitar o que o seu Exu falou e acabou. Isso que é o bonito, isso que é o certo. Agora, teve outro Exu também, outro Exu tranca-rua, que deveras aconteceu isso mesmo. Ele ajudou muita gente e era de um pai de santo muito conhecido. E até hoje eu respeito ele, mesmo sem ter conhecido ele. Então, o que eu quero dizer, e desse pai de santo que me ensinou muitas coisas de tranca-rua, eu conheci. E eu realmente digo, ele é uma pessoa que eu respeito até hoje. Então, eu posso dizer para vocês que a falange de tranca-ruas é uma falange de muitos méritos. É uma falange de muita responsabilidade, que eles também resolvem muitas coisas do outro lado. Eles fazem muitos resgates espirituais também, de espíritos que estão em decadência. Eles fazem muitos trabalhos de desobsessões, eles fazem muitos trabalhos de aberturas de caminhos. Eles fazem muitos trabalhos para as pessoas, trabalhos superficiais que as pessoas pedem para eles. Eles também fazem trabalhos realmente com um nível mais drástico, mais importante, como trabalhos de cura, trabalhos respectivos a essa parte. Então, são de uma falange bem diversificada que ela consegue trabalhar de diferentes maneiras. E ela, um dos tranca-ruas, realmente que eu respeito até hoje, em alguns pontos, em alguns aspectos que eu posso dizer que eu respeito, eles respeitavam outros guardiões, outras linhagens. E teve um tranca-rua que ele respeitava os outros, tanto os Exus grandes quanto os Exus de uma vibração um pouco mais baixa. E ele respeitava a todos. E eu conheci também tranca-ruas que eles ensinavam a gente a ter respeito e a nunca entrar na sintonia de um Exu. Tá certo? E não tô falando de trabalho, você fazer uma firmeza, quando você vai fazer uma obrigação, você tomar o banho do seu guardião para você se preparar. E não, tô falando quando o Exu fala algumas coisas para você, às vezes ele faz isso querendo que você retruque. Às vezes vale mais a pena você ficar quieto, se escutar, agradecer a opinião dele, mas acabou. Não deixar que aquilo entre na sua vida, mas também você se prontificar a dizer simplesmente tá ótimo. Respeito sua opinião, mas não vou seguir ela. Acabou. Isso às vezes são testes também. Se você é quimbandeiro, você vai ter muito teste. Muito teste. Para você crescer e evoluir. Falando de tranca-rua, realmente é um grande mistério, tem grandes virtudes e eles vão até as limitações. Onde eles não conseguirem mais, dependendo do trabalho, eles pedem ajuda para outros Exus, porque é assim, são áreas especificadas. Determinado Exu trabalha num ponto de força, trabalha numa ação, determinada coisa. Às vezes tem outro Exu que trabalha melhor em determinado outro assunto. Então é assim, o espiritual é assim, a Quimbanda um trabalha ajudando o outro, diversificando e vai seguindo nesse caminho, nessas trombolhas que acontecem às vezes, nessas dificuldades, que às vezes é um presente para você crescer com aquilo e evoluir, e depois você não cair num buraco muito maior que vier pela frente. O Ganda 7 Catacumbas aqui, agradeço a atenção de todos e que esse vídeo seja suficiente para esclarecer algumas dúvidas de quem realmente queira um aprendizado ou queira, na minha opinião, um ponto de vista, algum conto, alguma experiência de um quimbandeiro nos caminhos.
Não relembrando que se vocês quiserem pontos, músicas dos seus guias, só deixar o nome dos seus guias na descrição, beleza? Valeu, falou!